você não vai entrar lá. Apenas olha, mas lá tu não entra, porque você feriu a rocha. Moisés naquele monte sozinho, ele com Deus o dia. Já não tinha ninguém ao lado dele, somente ele ali. Somente ele naquele monte. E o povo está esperando Moisés descer. E se estiver esperando, esperaria até hoje, mas ele não desceria. E o povo sobe ao monte para procurar o corpo de Moisés, mas não acha. Deus se manifesta para Josué e fala: Moisés, meu servo é? Fala: Moisés, meu servo é? Morreu. Segundo a tradição, segundo o Talmud e a história, o diabo julgava a pessoa ainda na sepultura. Quando Moisés estava na sepultura, a pessoa ainda era julgada na sepultura. A época da graça, salvos mediante a graça, viria com Cristo. Ainda estava a época da lei. Nessa mesma Inquisição, Satanás algumas vezes rodeou o céu, chegou à presença de Deus. Ele ainda julgava na sepultura, e ela pegava o que era dele, o que não era dele. Ele ainda lá escolhia o que era para ele, o que não era, segundo o que foi feito, quem seria de Deus e quem não seria. Então parece que eu vejo Deus que disse, foi o próprio Deus que disse aqui. Deus disse: Moisés morreu. Parece que eu gosto do inferno. Satanás olha e fala: Moisés morreu, então o corpo meu. Agora eu vou pegar aquele que foi o maior líder que teve na terra. Satanás então manifesta-se naquele dia e desce para pegar o corpo. Quando ele chega lá, ele cavaca, caça a sepultura, caça daqui, caça dali, mas o corpo não está lá. E ele fica desesperado. Cadê o corpo de Moisés? Eu quero o corpo, cadê o corpo? E ele fica irado, ele fica, imagina Satanás endemoniado, ele quer o corpo, ele fica doido, eu quero o corpo. E Satanás vai até lá onde está Miguel. Judas capítulo, só tem um capítulo, versículo 9. Diz que um dia Miguel está lá. Aí Satanás pega mais, chega no diz de Deus. E ele começa a ter uma briga feia. E contente: eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo de Moisés. Cadê o corpo? Me dá o corpo me pertence, o corpo é meu, o corpo é meu. Onde você colocou o corpo? Aquele corpo me pertence. É porque eu julgo lá na terra. Ele pecou quando ele matou aquele egípcio. Ele pecou quando ele matou aquele egípcio. Ele pecou quando ele bateu naquela rocha. Eu quero o corpo é meu. Você tem que me dar o corpo. Eu quero aquele corpo. A Bíblia Sagrada nos fala que o anjo de Deus não usou palavras para ele, mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Muito lá na frente, muitos anos depois, aparece um menino que não tinha muito de conhecimento de homens, mas pastoreava no mato, tomava conta das ovelhas, tomava conta das ovelhas do seu pai. Aquela criança, então, diz a Bíblia Sagrada que aquela criança, ele aprendeu a tocar, ele venceu Golias, ele foi rei, ele casou, ele viu Adonias tentar usurpar o trono. Ele não viu que Adonias tentar usurpar o trono. E Davi, ele teve uma revelação tão grande de Deus que você não imagina. Ninguém sabia onde estava o corpo, mas algumas ideias foram dadas onde estava aquele corpo. E Davi pega, vai, abre a sua boca e começa a dizer assim: ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, o que Deus esconde ninguém acha, o que Deus acha ninguém esconde. Está escondida a tua vitória aqui nessa noite. Satanás quer tentar achar, quer tentar roubar o corpo da vitória, mas ele não vai conseguir. Levante a tua mão, adore e glorifica a Deus. E Deus diz para Moisés, Deus diz agora para Josué: onde pisar a planta do teu pé, eu te dei por herança. Josué saiu dali naquele dia, debaixo de uma apoteose, debaixo de uma autoridade muito grande. Josué era aquele guerreiro que quando ele marchava, o povo tinha medo. Um dia o rei Balaque bateu o olho e viu que na frente do exército estava Josué, estava Caleb, e ele tremeu
amaldiçoar, quando ele foi falar, tu és mau, mate maldito, tu és mau, és mais que vencedor. E Josué começou a marchar, porque ele tinha características de guerreiro, ele tinha características de homem de batalha, homem de guerra, sisudo na palavra. E Deus se manifesta na vida de Josué. Ele fala para ele que daria 3 lugares para ele: daria o Líbano, o Eufrates, e daria a terra dos Heteus, e diz: te darei tudo, tão somente esforça-te. Mas para ele chegar até esses lugares, tinha o caminho de Jericó. Tinha o caminho de Jericó, e Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade de batalhas. Então diz a Bíblia Sagrada que Josué, ele manda 2 espias espiar a terra. Vai espiar a terra, que eu quero ver como que é esta terra. 2 homens saíram caminhando com um único propósito: espiar e observar como estava aquela terra. Sabe, de vez em quando Deus, ele olha e contempla e vê a dificuldade, ele começa a levantar alguns Josué, alguns Caleb, que tem coragem de enfrentar a batalha, que tem coragem de ir pronto para enfrentar o inimigo, enfrentar o adversário e vencer o cara a cara. Sabe, de vez em quando Deus levanta alguns Caleb nessa terra. De vez em quando Deus levanta alguns homens de característica, alguns homens prontos para a batalha nessa terra, sabia? E eu estou profetizando aqui hoje, debaixo da autoridade do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. E Deus hoje vai levantar homens aqui para espiar a terra e louvar e glorificar o nome do Senhor. 2 espias chegam até aquela cidade. Quando eles chegam até a cidade de Jericó, diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegam, os homens daquela cidade eram homens maus, eram homens violentos, eram homens sanguinários, homens prontos para a batalha. Quando eles chegam ali, aqueles 2 homens, a cidade inteira quer matar aqueles homens. A cidade inteira está irada com aqueles 2 homens. E eles procuram um lugar para esconder, mas eles não acham. Mas de repente aparece uma mulher de destaque. É verdade. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 21, a seguir, no livro de Provérbios, capítulo 21, 18, versículo 21, aquele que